Boa noite, turma de automação. Dando sequência na disciplina de CLPs aqui. Hoje nós vamos terminar de falar das especificações do CLP e fazer uma breve revisão para a prova de amanhã. Na aula de ontem, a gente já começou a falar de algumas especificações, lembrando que todas as especificações a gente estava falando para os módulos de entrada e saída para sinais discretos, tá? E o último tópico que a gente abordou ontem foi essa corrente de surto, tá bom? A corrente de surto, que é uma corrente máxima que o CLP consegue suportar. CLP, no caso, os módulos de entrada e saída, tá bem? Que pode surgir de forma súbita, não esperada, forma aleatória. Então, a gente chegou a falar que um valor aí de 20 amperes e que quando a gente tem essa especificação, é importante especificar também o tempo que suporta essa corrente. Então, por exemplo, 0,1 segundo, tá? E que esse daqui é um período de segurança, né? Já que a gente está acostumado a trabalhar com cada terminal a 1 ampere ou o módulo inteiro, se for um módulo de 8 entradas, com total de 6 amperes, então 20 amperes é um parâmetro de segurança legal. Bom, dando continuidade, a gente ainda vai continuar falando de algumas especificações para os módulos de entrada e saída para sinais discretos. Uma especificação simples que a gente tem é quanto à proteção de curto-circuito, tá? Esses módulos sempre vão ter proteção para curto-circuito. A questão da especificação é se cada terminal está protegido individualmente ou se cada terminal está protegido por grupos. Grupos de 2, grupos de 4, grupos de 8, tá bom? Isso aqui é importante para saber que quando a gente tem essa proteção de curto-circuito danificada, se somente um terminal vai ser afetado ou se um grupo de terminais vai ser afetado, tá? A ideia de corrente de fuga, quantidade de corrente que continua transitando no circuito, mesmo depois do circuito ter sido desligado. Isso é comum. Mesmo o circuito sem ter alimentação, existe uma corrente que circula pelo circuito, né? Então, essa corrente de fuga especifica essa quantidade de corrente. A questão de isolamento elétrico, né, que é a capacidade que o módulo tem de suportar essas tensões ou correntes excessivas nos terminais, tá? Então, um isolamento elétrico da faixa de 1.500, 2.500 volts é comum aí. Então, são tensões máximas, correntes máximas que os terminais suportam sem danificar o sistema. Bom? E pontos por módulo, ou seja, quantas conexões de entrada, quantas conexões de saída que eu possuo naquele módulo de entrada e saída, tá? Então, talvez essa daqui seja a especificação que a gente queira olhar primeiro, né? Quantas conexões que aquele módulo de entrada e saída suporta. E tem uma última observação que é a corrente de dreno da placa-mãe, que é a quantidade de corrente elétrica que a placa-mãe precisa para funcionar, a quantidade de corrente elétrica que a placa-mãe puxa para funcionar corretamente, tá? Então a gente falou aí, a gente deve ter citado aí cerca de 13 a 15 especificações diferentes somente para sinais discretos, para módulos de entrada e saída de sinais discretos. Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Professor, qual que é o melhor módulo de entrada e saída? Pergunta que você tem que fazer, para que você vai usar? O que você quer? Então, todas essas especificações têm que ser levadas em consideração, porque o módulo de entrada e saída está 100% relacionado ao tipo de sensor que você vai conectar nele.
não é todo sensor que você vai conseguir conectar em todo o módulo de entrada e saída. Tem sensores específicos que se comunicam com módulos de entrada e saída específicos. Então, a gente tem essa limitação de hardware, tá? Vamos falar um pouquinho de especificações para módulos de entrada e saída, mas agora de sinal analógico. A primeira especificação que eu tenho é a ideia de canais por módulo, tá? Pensa lá, quando a gente está falando de sistema discreto, a gente está pensando em pontos de entrada, terminais de conexão. Então, esses canais por módulo têm uma ideia similar. Só que agora eu não estou mais transmitindo bits, eu estou transmitindo palavras inteiras. Então, essas palavras são transmitidas por canais. Então, basicamente, a gente pode relacionar esses canais à quantidade de entradas e saídas. Só que quando eu estou falando de canal, eu estou falando de sinal analógico, tá? Vou voltar o slide aqui, ó. Quando eu estou falando de pontos por módulo, eu estou falando de sinal discreto. Então, quando eu falo de canais, eu estou falando de sinal analógico, tá bem? A nossa faixa de tensão ou de corrente de entrada, outra diferença. Lá no nosso módulo de entrada discreta, eu tinha um valor único de funcionamento. Quando a gente está falando de sinal analógico, eu tenho uma faixa de valores, tá bom? Eu tenho uma faixa de valores em que aquele equipamento, o módulo, é projetado para funcionar. Então, eu vou ter um intervalo de funcionamento que aquele módulo funciona bem. A mesma ideia para tensão e corrente de saída. É uma faixa de valores, não é um valor único. A nossa proteção de entrada, tá? Que tem aí uma proteção física, né? Tem uma proteção que impede conexões acidentais. Por exemplo, de eu conectar a saída na entrada, a entrada na saída. Então, existe essas proteções em que a gente tem a nossa conexão, a gente chama de conexão acidental, né? O cara vai lá por uma distração, vai conectar uma saída numa entrada. A saída tem faixa de valores de tensões muito maiores e pode danificar. Então, os bornes de conexão costumam ser diferentes de acordo com a especificação. Tá? Então, é uma forma de proteger também o equipamento do fator humano, né? Do erro humano. E a gente volta de novo aqui na ideia de resolução. Então, a resolução que a gente está definindo aí como quanto que um valor analógico é preciso, tá? A partir da forma que ele é representado. A gente já definiu precisão, resolução também como o menor valor de variação que vai ser notado pelo equipamento, né? A gente fez até um exemplo, discutimos um exemplo de uma faixa de temperatura ontem aí. E a ideia de capacitância e impedância de entrada. Isso daqui é importantíssimo, porque os nossos valores de impedância de entrada, eles têm que casar com os valores dos dispositivos que vão ser conectados neles. O que a gente chama aí de casamento de impedância. Casamento de impedâncias. Se não houver este casamento de impedância, os equipamentos não conseguem se comunicar, tá? A gente faz esse casamento de impedância, não sei se vocês já conectaram antena de TV, que é aquele cabo branco, e na ponte tem um pininho de metal, e saindo, tem um bornezinho de metal, e do meio saindo um pininho. Em volta disso tudo aqui, do pininho que sai,
tem tipo uma malha metálica, tá? Aquela malha metálica, ela é fundamental para o funcionamento justamente pela ideia de casamento de impedância, tá? Então, vocês vão perceber que não é só pegar o fio de uma antena e conectar lá no borne da televisão e que a gente vai ter um sinal de televisão bacana, um sinal de TV bacana, tá? Detalhe, isso aqui eu estou falando de sinal analógico de TV, ok? Até porque a gente está trabalhando com casamento de impedância para sinal analógico. E em digital a gente não tem esse problema mais, né? Digital, você conectou o aparelhinho ali, fez leitura de canal, se tem sinal, imagem 100%. Se não tem, 0% de imagem, né? Não existe meio termo no sinal digital, né? Não existe imagem chuviscada, áudio ruim. Ou você tem a imagem perfeita ou você não tem nada, né? Então, algumas considerações finais aqui, pessoal. Só para a gente falar aqui, dar uma relembrada de arquitetura do nosso CLP. Então, eu tenho uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação vai alimentar principalmente o nosso módulo de processamento, tá? Mas eu posso ter essa fonte de alimentação fornecendo alimentação também para os dispositivos, desculpa, para os módulos de entrada e saída, ok? Esse módulo de processador eu divido ele em duas partes. A CPU, que é a unidade central de processamento, e a memória. A minha memória, eu tenho a memória volátil e eu tenho a memória não volátil, né? A minha memória volátil é a nossa memória de execução ou memória de dados, que é aquela memória que guarda o que está sendo executado naquele momento exato. A minha memória não volátil é a minha memória de programa, que é onde o programa está salvo. Eu perdi a alimentação na hora que eu ligo de novo o CLP na alimentação, na energia, o programa continua salvo ali. Então a gente não perde essa memória quando a gente tem falha de alimentação ou interrupção de alimentação mesmo que de forma planejada, tá? A nossa interface de comunicação, a gente consegue perceber aqui, ó, que tem um módulo de comunicação, essas conexões. Essa interface de comunicação pode estar dentro dos módulos de entrada e saída, porque essa comunicação pode ser feita pelos módulos de entrada e saída, né? Lembrando que a gente tem módulos remotos que precisam se comunicar com o módulo processador. Então, a gente vai ter essa interface de comunicação nos dois pontos, beleza? A gente precisa fazer o processador comunicar e ele vai comunicar com quem? Com o módulo de entrada e saída. Então, a gente vai ter essas interfaces de comunicação, né? Conexão de cabo coaxial, conexão de fibra ótica, modelos mais recentes aí, essa interface de comunicação acaba sendo feita através de placas de rede, né? Até do tipo Wi-Fi, tá? E aí a gente chega lá na ideia de indústria 4.0, com uma internet de grande confiabilidade de dados e grande velocidade, sem nenhuma ligação física, que é a nossa rede 5G, né? Que, quem sabe, daqui a uns 5 anos a gente já possa desfrutar dela aí. Nos nossos módulos de entrada e saída, eu tenho dispositivos para sinais discretos e dispositivos para sinais analógicos. Sinais discretos são sinais de 2 estados, sinais analógicos são sinais de infinitos estados. Beleza? Então, se eu falar com vocês de uma visão geral de CLP, de arquitetura de CLP, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma arquitetura geral de CLP. A gente está resumindo tudo que tem dentro do CLP nesse esquemático, tá? Para a gente finalizar essa parte teórica aí, questão de funcionamento do CLP. A gente tem o CLP em 3 modos de funcionamento.
Então, o CLP tem uma chave seletora que você coloca em qual modo que ele vai funcionar. O nosso modo de programação é aquele modo em que o CLP é colocado para ser feito o descarregamento de programa dentro dele. Então, ele corta sinais das saídas, corta sinais das entradas, ele limita muitas situações de funcionamento enquanto ele está no modo de programação. No modo run, é o modo ligado, funcionando a pleno vapor, ou seja, 100% de funcionamento. O programa já está lá e ele está executando aquele programa que é o planejamento. E o módulo remoto é o módulo de acesso remoto. Então, você consegue acessar aquele equipamento geograficamente distante, mas ele tem que ser colocado em modo de acionamento remoto, tá bom? Detalhe dessa imagem aqui, ó, os LEDs de estado, né? Modo RAN, comunicação RS-232, Ethernet, energia, tá? Então a gente tem diferentes LEDs de sinalização em diferentes modelos de CLP. Aquela ideia de que facilita a localização do erro, tá bom? Então é isso. É só isso tudo. A concepção geral de CLP e a concepção dos componentes dentro do CLP, tá? Do que eu falei hoje, ontem, tem alguma dúvida aí? Querem fazer alguma pergunta? Enquanto isso, eu já vou abrir na lista de exercícios aqui. Não, pessoal? Ô, professor, Pode falar. depois tem como o senhor deixar a apostila completa aí do CLP? Eu já encaminhei isso para vocês. Tá lá Tá no na... material de aula. Deixa eu ver aqui qual. Tá lá no material de aula. Depois da aula 19. Tá? Depois do material da aula 19. Eu coloquei ele separado com o nome lá, apostila de CLP. Ah, tá. Aí, essa apostila resumida que o senhor passa aí nos slides ou é uma grandona? O que eu passo aqui nos slides é informação que eu tiro de várias apostilas e de livros, né? Que eu condenso, que eu vou juntando tudo, tá? Então, provavelmente, o que eu vou falando dos slides aqui tá em... Provavelmente eu vou falar mais coisas nos slides, né? Porque eu tenho outras fontes de informação, então eu coloco tópicos e o que eu vou lembrando eu vou falando com vocês, tá? Então a apostila que eu estou passando para vocês acaba que qualquer apostila que vocês forem encontrar vai ser mais resumida, tá bom? Ah, beleza. Deixa eu só dar uma pesquisada na Google aqui, para ver se tem o livro, pelo menos os primeiros capítulos. Lá no Google, vocês conseguem acesso gratuito a um bom livro de CLPs, que inclusive tem sido minha principal referência, até mesmo para imagens e para
para as questões de revisão, tá? Os 2 primeiros capítulos dele parece que estão disponíveis lá no Google Livros. Não, beleza, professor. Mas O essa. livro chama aí, ó. E o autor Fro... E o autor é o Frank Petruzella. Bom, esse Beleza. livro aí, essa parte de CLP, está no capítulo 1 e 2. Só que ele também tem a parte de lógicas. Deixa eu só ver em quais capítulos aqui. Sistema de códigos no capítulo 3 e fundamentos de lógica no capítulo 4. Então, sistemas de código. Beleza, professor. Mas No esses capítulo slides 3, aí que o senhor usa, não tem como disponibilizar para a gente também, não? Porque eles são mais resumidos, assim, pelo menos até a parte que a gente viu aí. como é que é, Rogério? Repete, por favor. Esses slides que o senhor mostra para a gente, teria como disponibilizar também? Que aí fica mais fácil até de fazer uma revisão. Mas esses slides eu já disponibilizo para vocês. Toda aula que eu posto o vídeo, eu posto o slide junto. Já está tudo disponível lá na plataforma. Se vocês derem falta de algum, vocês podem me cobrar lá, porque pode ser que às vezes me passe despercebido. Mas eu sempre disponibilizo para vocês, tá? O que aqui tem mais é os vídeos, né? Tem uma aqui que até tem outras aqui, mas é o vídeo. Mas pelo seguinte, Rogério, às vezes eu fico, por exemplo, eu estou nesse slide da aula 2 desde semana passada, desde terça passada. Ah, tá. Então, pode ser isso, né? Por Ah, não, exemplo, ó, a aula 2 está disponível lá na aula 21. Na aula 21 tem esse slide 2. Detalhe que a gente tem atividade, que são as aulas que eu crio, e logo depois eu crio o material da aula, né? Então, ó, na aula 20 está o slide 2 de novo. Aí antes tem a apostila. Na aula 19 está o slide 1, da aula 1. Aí na aula 18, que eu só coloquei vídeo, mas porque é o slide 1, tá? eu tô vendo aqui. Não, Entendeu? É beleza. porque nos vídeos acaba que eu tô falando da mesma coisa, o mesmo módulo, tá? Uhum. Ah, beleza, Então, professor. eu tenho até que apagar aqui esse que tem a aula 2 repetida para não causar dúvida, porque provavelmente o que está na aula 20 está incompleto. O que está na aula 21 já está mais completo, entendeu? Mas está tudo disponível lá certinho, tá? Não, tranquilo. Beleza. Valeu, Inclusive, ó, professor. os de álgebra booleana estão lá também, os de portas lógicas, tá? Mas se vocês derem falta de algum lá, pode me mandar uma mensagem. Eu prefiro que me mande mensagem até no meu e-mail, porque o sistema do Classroom, ele não é bacana para eu saber que vocês me mandaram mensagem. Eu tenho que entrar no tópico específico. Não chega nenhuma notificação, não chega nada para eu saber que vocês me mandaram mensagem. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, prefiro que mandem no e-mail, ou então até no WhatsApp mesmo, né? Que
que aí eu consigo ver a dúvida de vocês. Ô, Cíntia, por que que você quer que coloque lá esse link? Deixa eu ver se eu consigo Para botar. mim olhar mais esse livro Ah, o aí. Rafael postou lá, ó. Isso, eu já ia falar isso agora. Isso, acabei de ver aqui, Rafael. Rafael deu um Ctrl+C, Ctrl+V, já está disponível para vocês lá no tópico da aula, onde vocês respondem a chamada, tá? Obrigada. O link direcionou vocês certinho para o livro? Esse link que eu mandei. O meu deu certo. Para mim deu certo aqui. Bacana, beleza, então. Sempre que vocês quiserem pesquisar um livro, pessoal, vocês podem ir no Google ou na própria barra de endereços aí, se vocês usam Chrome, digitar Google Livros, tá? Aí vai abrir um Google, como se fosse um Google de pesquisa, só que ele vai pesquisar só dentro de livros. Aí vocês digitam o título do livro, e aí, se esse livro tiver disponível gratuitamente, o Google já vai abrir ele para você na tela. Se não, se esse livro tiver alguns capítulos disponíveis, que seja como amostra grátis, o Google também vai mostrar quais capítulos e você vai conseguir ter essa amostra grátis, tá? É um recurso bacana do Google aí. E reforçando, isso daqui não tem pirataria. A gente não está pegando indevidamente material de outras pessoas. São as próprias editoras deixam disponível por alguns instantes, por algum período de tempo, ou alguns capítulos, justamente para atrair o interesse de quem está procurando e para elas tentarem vender aquele dispositivo, né? Vocês abriram o link, vocês vão ver que a primeira coisa que tem lá no topo da página é o comprar o e-book, né? Então, assim, é como se fosse uma amostra grátis para fazer um teste, tá? Beleza? Vamos para a lista? Bora. Bom, Então vamos ver aqui. 13, 14 e 15, Marcelo. A ideia de hack lógico, né? Essa que é a na realidade, ó, a 15 e a 16 são a mesma pergunta, né? Então foi uma confusão que eu fiz aqui na hora de editar a lista. Então, 13, 14 e 15. A ideia de hack lógico é a seguinte. Eu acho que é melhor eu abrir um PowerPoint para eu tentar desenhar alguma coisa para vocês. Fica mais fácil de entender. Se lembram da ideia lá que a gente tinha de dois tipos de CLP? A gente tinha os CLPs fixos
e modulares, né? Se recordam qual que é a diferença de um do outro? O fixo não dá para mexer nele, e o modular eu posso fazer novos tipos de programação, eu posso fazer uma nova adaptação. Isso, mas não vamos falar de programação, não. Vamos falar do ponto de vista de hardware só, tá? Contorno. Do ponto de vista somente de hardware, beleza? Então a gente está falando aí o tipo fixo, né? Que a gente comprou o CLP daquela forma, mas já vai ter no mesmo dispositivo conectado a fonte de alimentação, o módulo de processamento, o módulo de entrada e o módulo de saída, né? Ou seja, os módulos de entrada e saída. No nosso CLP modular, a gente vai ter a possibilidade de encaixar módulos. Então, eu tenho a alimentação, módulo de processamento, e eu posso encaixar módulos de entrada, módulos de saída, tá? Essa questão aqui, esse lugar que a gente encaixa isso tudo, é o que a gente chama de rack, tá? Ou seja, é a plataforma de encaixe, é o que dá sustentação e que faz a conexão disso tudo, tá? Tanto a plataforma quanto se a gente for pensar em cada módulo separado, também pode ser chamado de rack. Então, a gente pode definir o rack como cada parte individual ou aquele gabinete de conexão de todos esses racks, tá? Então, o rack é isso. A nossa pergunta lá, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela para a gente. Nossas perguntas. Vou colocar aqui no cantinho. Elas pediam definir o termo rack lógico. Então, rack lógico é o terminal de conexão quando a gente está falando de um CLP modular, tá? É o gabinete de conexão. Quando a gente está falando de rack remoto, é porque a gente não precisa que esses módulos de entrada e saída estejam fisicamente próximos ao terminal de processamento. A gente pode ter esses terminais, ou seja, esses racks, isolados do terminal de processamento. Então, eles vão estar próximos aos dispositivos de campo. Esses racks são usados quando a gente tem dispositivos de campo muito distantes do módulo de processamento e que a gente precisa trazer o sinal do sensor e transmissor de forma com menor interferência pro módulo, porque o módulo de entrada e saída consegue tratar esse sinal e depois sim enviar para a interface de processamento, para o módulo de processamento, tá? Então, eles são usados quando a gente precisa dessa aquisição de sinal ou que o sinal seja processado próximo dos dispositivos de campo, tá bem? Então, quando a gente fala aí de rack remoto, é a ideia do rack de entrada e saída em relação ao rack de processamento. Eles estão trabalhando em lugares diferentes e não com relação ao operador ou programador, tá bom? Deu para pegar, Marcelo? Eu estou fazendo marcações, mas não está aparecendo em que eu estou marcando, né? Sim, Lucas. As imagens estavam com animação, eu não vi, tá? Então, mais uma vez aqui.
Só reforçando o que eu já falei aí. Módulo de alimentação, com módulo de processamento e onde vão ser conectadas os módulos de entrada e saída, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um módulo, um rack, né? Que vai ser conectado neste gabinete, ou rack. Então, o que eu quero colocar para vocês é que essa nomenclatura de rack, ela pode ser aplicada tanto para onde o módulo vai se encaixar, como tem algumas definições, alguns livros que chamam o rack como o próprio módulo que vai ser encaixado. Tá? Então, pode ser o gabinete de instalação ou o módulo que vai ser instalado. Beleza? Deu para esclarecer, Marcelo? E eu também posso chamar de slot também, né, Lucas? Slot, pode sim. Normalmente o slot é essa parte aqui, ó. É onde vai ser conectado, né? Então, por exemplo, se eu consigo encaixar dois módulos aqui, eu tenho dois slots, entendeu? Mas é a mesma ideia. Se eu consigo encaixar, o que eu vou encaixar também pode ser chamado de slot, tá? Também pode ser chamado de slot. É o problema aí que a gente tem de traduções do inglês, porque são termos em inglês. Então, na tradução, quando a gente fez a tradução e interpretação disso para o português, acaba que eles viraram a mesma coisa, né? Então, o slot pode ser tanto o encaixe quanto o, o, o módulo que vai ser encaixado, tá? Pode sim, tá, Marcelo? Só que o slot não costuma ser chamado o gabinete completo, ok? Quem jogava aí PlayStation 1, que tinha memory card, reconhece esse termo aí, né? O slot, que era o terminal de encaixe do memory card lá, e no próprio memory card vinha o nome como slot, né? Então pode ser, ok? Vamos ver as outras aqui. Ficou claro, Marcelo? Sim, deu para esclarecer melhor, Lucas. Aí, Marcelo, deixa eu só para manter sua ordem aqui. 18 e 19. É 18 que você ficou em dúvida? São essas duas aí? Sim, Lucas. Então vamos lá. No endereçamento por aí você viu, ó, essa questão aqui ela é interessante que tá muito pequenininha essa letra, né? No endereçamento por, olha aqui que bacana. Ele chama de hack ou slot, né? É o que a gente acabou de discutir, tá? Então, no endereçamento por hack ou slot, a gente tem. Então, se a gente for no campo, o próprio endereço, ele vai representar fisicamente onde que aquilo está conectado, né? Em qual slot do CLP, em qual terminal do CLP. Ele tem uma representação física. Já o endereçamento por tags é uma forma
de simplificar a definição de endereços, de forma que podemos substituir os endereços físicos por tags. Tags são etiquetas que remetem ao real funcionamento ou operação do dispositivo, né? Podem pensar nessas tags aqui, ó, como na definição dos nomes de variáveis num programa. A gente sempre que vai definir o nome de uma variável, não tenta usar um nome que faça sentido à operação daquela variável dentro de um programa. Então, eu posso definir tags, por exemplo, sensor temp baixo ou sensor temp alto. Se você tiver dois sensores binários que servem para medição de temperatura, um vai indicar quando é o nível alto, o outro vai indicar quando o nível está baixo de temperatura. Ou se eu não estiver trabalhando com sensores de temperatura, estiver trabalhando com sensores de nível, é só a gente fazer essa substituição, tá? Então, isso daqui são tags. Etiquetas em que a gente vai substituir. É claro que dentro de algum ponto da lógica de programação, na realidade, na hora de configuração, eu vou falar que isso daqui significa a entrada do arquivo 0, ou seja, o endereço físico dele vai estar salvo em algum momento. Só que nós não vamos precisar ficar digitando o endereço físico. A gente basta digitar a tag, que é muito mais fácil de ser lembrada. E é muito mais difícil que a gente erre a tag do que o endereço, tá? A gente tem maior complexidade de lidar com números na ordem correta, ainda mais quando são muitos números. Este é um endereço curto. Para pensar lá numa planta que tem dezenas de CLPs, com cada CLP com 8 módulos de entrada e saída, cada módulo de entrada e saída de alta densidade, ou seja, com 64 terminais de entrada. A gente está falando aí de um negócio absurdo. Então, vamos usar o recurso do programa para definir os endereços com o nome de tag, que aí eu vou saber o que aquela tag significa dentro do processo. Ah, mas isso daqui é um problema que eu não sei fisicamente onde que está. Porque eu estou conseguindo perceber pelo código, pela simulação, que eu estou com um problema na leitura desse sensor. Mas não tem problema não. Eu vou lá na configuração e vejo qual que é o endereço físico. Tá? Só que eu não preciso usar esse endereço físico para programar. Vamos simplificar a nossa vida de programador, que já não é simples. Beleza? Foi? Ok, Lucas. A próxima pergunta aí. Quais tipos de entrada e de saída são conectadas nos módulos de entrada e saída? Dois tipos, né? Discretas e analógicas, tá? Discreta, no caso, pode ser chamada digital, né, Lucas? Olha,
Pode. Se a gente não for rigoroso, pode. Tá? Mas vocês tenham em mente aí que discreta não é a mesma coisa de digital. Ok? Mas como forma de simplificação, a gente pode falar que pode. Tá bom? Ok. Vamos lá, continuar aqui. Voltando nas questões lá. 13, 14, 15, 18, 19. 22, 24 e 26. 22. 24 e 26. 25 não? Positivo. Então vamos lá. 22. Alguém consegue me responder a 22 aí? Ô, Lucas, a 22, a minha resposta foi fazer o isolamento elétrico entre os dispositivos para evitar o ruído elétrico ou interferências eletromagnéticas que podem afetar a comunicação. Perfeito. A função é essa. Tá? Falando de função, função do isolador óptico é essa. Tá? Eu só vou trazer aqui, ó, a imagenzinha que vocês assustaram um pouquinho, acho que foi ontem, só para a gente falar um pouquinho desse isolador óptico, de como que ele vai funcionar, tá? Como eu estou falando só do isolador óptico, tudo que está daqui para trás, ó, eu não vou discutir, não. Eu vou falar só do isolador óptico que está aqui, tá bom? Então, como que esse isolador óptico vai funcionar? Eu tenho aqui, ó, isso daqui é o que a gente chama de diodo emissor de luz, mais conhecido como sabem não? LED. LED. Se a gente for colocar em inglês, light emission diode ou LED, né? Então a gente tem um LEDzinho aqui, ó. No final desse circuito todo aqui, né? Isso tudo que está acontecendo aqui, eu tenho um LED aqui. E o que é interessante a gente notar é que esse LED, olha aqui, ó, a gente não tem nada de conexão física aqui, tá? A gente não tem nada de conexão física, mas esse LED vai servir para acionar esse transistor, que é um LDR, né? Que é um transistor fotossensível. Então, quando ele recebe luz, ele fecha essa chave e permite passagem de corrente. Ele funciona como uma chave, né? Quando tem luz, ele fecha a chave e permite a passagem de corrente. Quando não tem luz, ele abre a chave e não permite a passagem de corrente, tá? Então, o isolador óptico, basicamente, é acender um LED de acordo com tudo que está acontecendo aqui, ou seja, quando esse botão for pressionado,
tudo isso ali vai possibilitar que esse LED acenda. Quando esse LED acender, ele emite luz. Quando ele emite luz, ele vai permitir que essa corrente circule nesse circuito. Quando a corrente circula nesse circuito, o circuito lógico vai receber esse sinal referente a essa entrada PB. Então, isolador óptico, exatamente por isso. Ele isola, através de um dispositivo óptico, o terminal, né, o módulo de entrada e saída do circuito lógico digital, que vai ser levado lá para o processamento. Tá? Então, a função é evitar ruído eletromagnético. Basicamente, a função é essa, evitar ruído eletromagnético. Se tiver qualquer tipo de ruído elétrico em todo esse circuito aqui, ele não vai ser transmitido para o circuito digital, porque não tem ligação elétrica. A única ligação que tem aqui é a leitura dessa luz, ou tem luz ou não tem luz. Tá? Beleza? « 24, Marcelo. E 25? Sim, E 26 também? sim. Vou colocar elas todas no slide só. Acaba que elas são complementares. Vamos lá. Compare os modos de entrada e saída discretos e analógicos em relação aos tipos de dispositivos de entrada ou de saída com que eles podem ser usados. Basicamente, a gente define que... Alguém quer responder? Prova amanhã vale 25 pontos. Quem me responder já tem 5 pontos na prova. Desde que tire menos de 20, né? Não tem como eu ultrapassar os 25, tá? Pô, é sacanagem, Lucas. Não é sacanagem não, a lista tava aí, ué. Não, tô falando de não passar os 25, pô. Ah, tá. É aquela situação, ô Arthur, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se a gente tem o sarrafo de cima, não tem como eu ultrapassar ele, nem como lançar mais no sistema, nem o sistema me permite. Verdade, verdade. Mas tá de boa. Tem um menino da turma de automação que formou semestre passado, que eu fiz isso com eles uma vez na sala, que ele ficou muito bravo, que ele fechou a prova. E ele queria os 4 pontos a mais dele de qualquer jeito. Era 25 também? Nas provas sempre foram 25, desde quando eu entrei no técnico, né? Ah, Aí o eu cara ganha falei com 29 ele pontos. que eu adicionava eu fazia de novo na outra prova dele, do outro semestre, da outra etapa. Ele falou que ia fechar de novo, mas deu muito certo para ele não. Aí ele pegou os 4 pontos depois. E aí, ninguém se arrisca? Calma aí, Lucas, eu tô escrevendo aqui, digitando.
Qual é a pergunta, professor? Tá na tela para vocês aí, não? Não, né? Agora sim, né? Responder essas 3 questões aí para mim, ó, porque elas são complementares. Acaba que uma praticamente responde a outra. Vou aceitar só a primeira resposta, hein? Professor, o modo de entrada e saída discreta analógica aí, ó, varia do tipo de equipamento, né? Que tem os equipamentos, como é que se diz? Eles só vão mostrar para você se está aberto ou está fechado. Quanto ao dano analógico, ele pode controlar o fluxo, pode dosar, né? Pode ser uma coisa mais, como eu posso falar, detalhada. Ele é mais detalhado do que o outro. O outro não, ele não consegue ter isso, não. Para ele só vai ter indicação de aberto ou fechado, por exemplo. E já o analógico, não. Analógico, você consegue controlar a quantidade, né? Seria isso? Tá. Ô, William, eu entendi o que você quer dizer. A ideia é essa. Mas eu acho que você consegue explicar isso melhor. Deixa eu ver aqui o que eu posso te falar. Deixa eu ver o que a Cíntia mandou aqui. Mas você está falando de qual circuito específico, Cíntia? Porque, na realidade, quando a gente está falando de optoacoplador, né, a gente está falando disso daqui, ó. Esse isolador óptico, tá? Isso daqui é um optoacoplador que, na realidade, aí eu não estou falando de circuito de controle de potência, porque eu estaria falando de circuito de controle de potência se eu estivesse falando de acionamento de máquinas mais pesadas. Mas, se a gente for chamar isso daqui de circuito de potência e o nosso circuito lógico de circuito de controle, a gente pode fazer essa associação, tá? Mas mesmo esse circuito aqui que a gente está forçando a chamar ele de circuito de potência, ele é um circuito de baixa potência, tá? Mas a ideia é essa, é isolar este circuito do circuito lógico, tá? Mas, e aí? Vamos comparar esses módulos, atenção, aos tipos de dispositivos que eles vão ter conectados a eles. Quais Então, professor, um vai dispositivos que ser só podem para. ser usados em cada um? O sensor pode indicar se vai estar aberto ou fechado no canal digital. Que no caso seu aí é o. Como é que você chama de. Como é que é? Eu conheço como digital. O digital vai só te indicar, tipo assim, se vai estar 1 ou 0. Agora o analógico não. O analógico você já vai conseguir controlar a variável dele. A diferença de um Ok. para outro. Então vamos Discreto analógico. é, E eles não têm meio termo, né, professor? Discreto. isso. Ou ele Eu vai vou estar em escrevendo 1, ou ele vai aqui, estar em você vai me 0. ajudando a completar aqui e a gente vai formulando uma resposta bacana, ó. Os módulos de entrada e saída discretos, é, Ou vai estar. Ou vai ser 1, vai ser 0.
Beleza? Modos discretos são utilizados por dispositivos de dois estados, ou seja, possuem somente dois tipos de leitura, se forem dispositivos de entrada, ou dois tipos de funcionamento, se forem dispositivos de saída, né? Se for entrada, ele vai ler 0 ou 1. Se for saída, vai ligar ou desligar o equipamento, tá? Como dispositivos de entrada, discreta, podemos destacar. Alguém me dá um exemplo aí? Pode ser um botão? Não, de saída, né? Discreto de saída, Lucas? De entrada. Ah, de entrada. Aí o botão encaixa mesmo, É um botão, uma alavanca também. né? Um botão de dois estados, chave seletora, tá? Um relé. Relé, chave seletora, relé, sensores binários. Ou seja, só vão ler duas situações, ou tem ou não tem, ou está ou não está, tá? Como dispositivos de saída discreta, podemos destacar. E dispositivos de saída? Pode ser um sensor, fim de curso. Vamos lá. Sensor sempre vai ser entrada, tá? Assim Motor. como a chave fim de curso. O motor. Motor de partida. Ou o motor está ligado, ou o motor está desligado. A gente não controla a velocidade desse motor, tá? Ou uma válvula, por exemplo. Tá? E para a gente falar de módulos de entrada e saída analógica. Então, eu vou só editar a resposta que eu fiz em cima. Ó. Módulos de entrada e saída analógica são dispositivos que, possuem múltiplos estados. Ou seja, trabalham com grandezas que podem ser representadas com um número infinito representadas por infinitos números entre dois valores. Tá? Como dispositivo de entrada analógica, podemos destacar, me dá um exemplo aí de dispositivo de entrada analógica. Qualquer dispositivo, professor? Isso, de entrada analógica. Sensor de nível, sensor de vazão. Pressostat. Como, William? Pressostato?
termostato, né? Medidor de pressão e temperatura. Quando a gente está falando aqui, pessoal, de entrada analógica, é muito provável que nós vamos estar medindo alguma dessas 4 grandezas. É claro que existem outras, né? Por exemplo, aqui a gente tem umidade, mas não é tão comum, tá? Isso daqui que está em vermelho, isso é banal dentro da indústria. A gente falar de medição de nível, vazão, pressão e temperatura. São as 4 principais grandezas que a gente deseja medir e controlar, tá? E se a gente estiver falando de dispositivo de saída? Dispositivo de saída analógica. Válvula, regulador de pressão. Importante a gente destacar que essa é uma válvula proporcional, né? Ou seja, ela não é 100% fechada ou 100% aberta. A gente consegue regular a porcentagem dela, né? Um regulador de pressão, tá? Então, são exemplos que a gente tem aí, beleza? Como que estamos de hora? Dá para fazer essas duas. 19h41. Beleza, valeu. Próxima pergunta aí. Funcionamento do conversor analógico digital, conversor AD. Converter o sinal de entrada que é analógico em sinal digital. Tá? Não tem outra função. Isso daqui é direto. Função é converter o sinal de entrada, que é analógico, né? A gente tem sinais de entrada analógicos, só que o processador não consegue lidar com sinais analógicos. Então, esse sinal precisa ser digitalizado. Então, ele faz essa conversão. Ele pega o sinal analógico da entrada e transforma ele em digital e joga para o processador. O processador executa o código, faz todo o processamento de informação e para ele mandar novamente para um atuador analógico ou um dispositivo de saída analógica, ele precisa fazer a conversão contrária, né? Ele precisa transformar o sinal de volta em analógico. Então, conversor AD é converter o sinal de analógico para digital. Conversor DA é converter de digital para analógico. Pode falar. Professor, como é que funcionaria esse conversor? Eu falo assim, é caro eles? Não, esses conversores, eles já estão embutidos dentro dos módulos de entrada e saída, tá? Dentro dos módulos de entrada e saída analógicos, tá bom? Então, assim, é parte do processo, já se sabe que isso tem que acontecer, tá? Agora, do ponto de vista de circuito elétrico, não vale a pena a gente entrar em detalhes de como que isso funciona, não, tá? Senão eu vou bagunçar muito a mente de vocês. Mas pense o seguinte, o que ele faz é mais ou menos o seguinte: você tem uma onda lá de sinal elétrico, tá? Ele traça alguns degraus de tempos em tempos, chegando no máximo desse sinal. Então, ele primeiro faz a quantização desse sinal. Depois de fazer a quantização desse sinal, ou seja, esse sinal já foi digitalizado,
né? Ele tem níveis específicos. Depois de fazer a quantização, é feita a discretização, tá? Então, ele vai transformar esse sinal que era contínuo, uma onda elétrica, em um sinal binário, né? Ou seja, uma palavra de 8 bits, 16 bits, 32 bits, depende da resolução que a gente quer, e essa palavra vai representar o valor daquele sinal que estava chegando, tá? Mas isso aí são tópicos de engenharia elétrica. Quem for aí para engenharia elétrica, engenharia de controle e automação, engenharia mecatrônica, vai entender esse funcionamento aí numa disciplina que chama processamentos de sinais, em que a gente tem o principal livro de processamentos de sinais, escrito por Oppenheim. Já ouviram falar esse nome? Oppenheim? Nunca ouviram falar de Oppenheim? Um dos principais responsáveis, Não. um dos principais responsáveis pela criação da bomba atômica, né? A ideia de controle e programação dela, tá? Então, até hoje aí, o principal livro na área de sinais aí, modelagem de sinais, é de Oppenheim, tá? Só de curiosidade para vocês aí, não vamos aprofundar nisso não, tá? Mas a ideia é essa, tá, William? Foi o William que perguntou, né? Foi, professor. Beleza. E aí, turma, mais alguma? Ou fechamos? Bem, acho então que fechamos, né? Amanhã às 8 da manhã, a Janaína vai postar o primeiro modelo de prova para quem tá trabalhando de turno aí, não vai conseguir fazer à noite. E no nosso horário de 18h15, eu posto o outro modelo de prova para vocês, tá? Reforçando que vocês vão ter 2 horários para fazer a prova. Então, vocês vão ter o tempo do Partata aí também, do primeiro horário do Partata, tá? 10 questões, 8 questões objetivas, 2 questões discursivas. Beleza? Beleza. Durante o primeiro horário de amanhã, eu vou estar lá no Classroom, monitorando mensagens de vocês. Se tiver qualquer dúvida na prova, tá? Vocês postem lá. Tá bom? Beleza. Obrigado. Então a gente se vê. Ok, professor. Se tudo correr bem com a prova, não tiver dúvida nenhuma, a gente volta a se falar segunda-feira com a correção dela. Tá bom? Tá bom. Até lá, Valeu, Lucas. turma. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Até mais, Lucas. Com Deus. Falou. Boa noite. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite.